Vamos orar, vamos curvar nossa cabeça, se concentrar agora. Amém? Para esse tempo. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, quero te agradecer por esse tempo, Senhor Deus, por este momento, ó Pai, que estamos em Tua presença. Pai Santo, eu te peço, Senhor Deus, que nesta hora, Senhor Deus, nós consagramos, Senhor Deus, tudo ao Senhor, ó Pai. Consagramos nossa mente, consagramos nossas emoções, consagramos nosso coração, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, envia Teus santos anjos, Senhor Deus, a acampar ao nosso redor, Senhor Deus. Envia Teus santos anjos, Senhor Deus, a trabalhar em nosso favor, Senhor Deus, desbloqueando, Senhor Deus, as vias da intelectualidade, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Senhor Deus, tira, Senhor Deus, todas as trevas, Senhor Deus, da mente, do coração, do espírito, Senhor Deus, da intelectualidade, Senhor Deus. Pai Santo, que o Senhor venha ser soberano, ó Pai. Guarda a nossa casa, guarda, Senhor Deus, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos animais, nossas posses, tudo aquilo que se relaciona conosco, Senhor Deus. Cobre com Teu santo sangue a nossa família, o nosso trabalho, Senhor Deus, os nossos amigos, Senhor Deus, e que tudo seja, Senhor Deus, entregue ao Senhor, ó Pai. Que seja o Senhor, ó Pai, a estar conosco, Pai. Pai Santo, envia Teus santos anjos a acampar ao redor de cada um de nós, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço, Senhor Deus, destrava, Senhor Deus, a mentalidade, destrava o espírito, Senhor Deus, destrava, Senhor Deus, nas 7 dimensões, ó Pai, que compõem o ser humano, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu te peço, Senhor Deus, destrava a nossa mente, Senhor Deus, nosso intelecto, Senhor Deus, nosso coração, Senhor Deus, e que o Senhor venha ser soberano, Senhor Deus, nas nossas vidas, ó Pai. Pai Santo, nos ilumina com a luz do Teu Espírito Santo, ó Pai. Porque se não for o Senhor e pela Tua luz, Senhor Deus, nós nada podemos fazer. Pai Santo, em nome de Jesus, que o Senhor nos guie, Senhor Deus, neste momento, ó Pai. Isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Feliz por todos que estão aqui. Com certeza alguns outros vão vir. E a gente vai tratar de um assunto hoje, para mim é novo. Para mim é novo. Nós já estamos conversando aqui há algum tempinho, mas nós vamos buscar entender melhor e esperar com isso solucionar problemas. Solucionar problemas de vida, solucionar problemas de história. Eu acredito muito que a espiritualidade ela é igual a matemática. Ela é igual a uma fórmula. Se você fizer a fórmula correta, ela vai acontecer. Deus tem suas leis. A espiritualidade, ela opera com leis, pelas suas próprias leis. Não adianta eu querer colocar um aparelhamento de leis do meu lado e querer que Deus opere por aquilo que eu acho melhor. Ele não vai operar. Ele vai operar por aquilo que é lei dele. Leis espirituais estabelecidas. Os cristãos, eles têm esse probleminha. Eles querem fazer uma aparelhagem, né, na lateral e falar, não, Deus vai operar por aqui. Mas se por aqui não estiver vinculado às leis espirituais dele, ele não vai operar. Não importa o que se fale, o que se diga. Isso eu estou muito bem convencido com relação a isso. A outra coisa sobre espiritualidade, sobre oração, sobre libertação, eu gosto muito, eu particularmente, eu gosto muito de pensar, eu sou espiritualmente racional. Então eu gosto de atingir o alvo certo. Eu gosto de entender o porquê eu estou orando e pelo que eu estou orando. Quando eu vou orar, eu não fico caçando borboleta. Será que a guerra está aqui? Será que a libertação está aqui? E fico naquela para lá e para cá? Não. Eu não tenho isso. Eu gosto de ser objetivo. Eu gosto de ser dinâmico. Eu ganho em tempo, eu ganho em qualidade, eu ganho em muitas coisas. Por isso que nós vamos fazer essa breve aula aqui, para a gente entender o porquê nós temos que orar e pelo que nós temos que orar. Quando a gente entende essas informações, a tua oração ela fica clara, ela fica objetiva, ela fica direcionada, e os resultados vão acontecer de uma maneira muito mais simples, sem esforço, desde que a gente entenda. Nós falamos sobre Efésios 1:3, não falamos? O que seria Efésios 1:3? Alguém trouxe a Bíblia?
Quem achou pode ler. 1:3. Tem alguma outra tradução? Amém. Essa é uma tradução um pouco mais clássica, né, para nós. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A pergunta é, quem está se apropriando disso? Dessas bênçãos nessas regiões celestiais. Quem já se tornou participante dessas bênçãos? Parece meio obscuro, né? Porque é difícil às vezes a gente encontrar alguém que fala, não, eu estou alinhado com isso, eu sei o que vem de lá. A pergunta é, o porquê que nós não temos acesso a essas dimensões, a essas regiões? E o porquê, quando ela se manifesta de uma maneira tão gradativa, de uma maneira tão fragmentada, aos poucos. Nós vamos buscar entender isso hoje. Quando nós vamos falar sobre dimensões espirituais, é impossível nós não associarmos os nossos pais, os nossos avós e os nossos ascendentes, aquelas pessoas que ascenderam antes de nós. Não tem como não associar. Nós vamos ter que voltar na nossa história, na linha da nossa história, e vamos ver o que aconteceu com eles e o porquê que nós nascemos já inseridos em dimensões negativas. Eu nunca fui no centro terreiro. Eu nunca pisei no centro terreiro. Eu nunca fui com meus próprios pés para um centro terreiro. Mas a minha vida toda, eu estava cercado por espiritualidades negativas, era Exu, era Pombagira, é o raio todo, e eu não sabia por quê, mas eu nunca fui lá. Eu lembro da minha mãe ter me levado quando eu era pequeno, em centros de quimbanda. Isso eu lembro, mas eu era muito pequenininho, eu devia ter 2 ou 3 anos. Isso eu lembro, mas eu, por minha própria vontade, eu nunca fui. E o porquê que existe este movimento diferente na vida do cristão? Vamos entender da seguinte maneira. Digamos que essa é uma dimensão, tá certo? Essa é uma dimensão espiritual. Digamos que minha avó, meus avós estão aqui, nessa dimensão. Digamos, o Brasil, isso é fato, tá, gente? Não tem como não desassociar. O Brasil, na década de 40, 50, 60 e 70, de norte a sul, era para ser transformado num centro terreiro. O Brasil, como um todo, de norte a sul. A partir da década de 70, as igrejas vieram com força e começaram a mudar o panorama do Brasil. Isso aconteceu, daí vieram todas, né? Veio Deus e Amor, as assembleias já estavam aí faz tempo, as quadrangulares começaram a pipocar, veio a Igreja da Graça, veio a Igreja Universal, e o panorama do Brasil começou a mudar, tá? Mas os nossos pais, os nossos ascendentes, os nossos avós, quando eles permitiram que uma espiritualidade negativa, que eles fizessem um elo de ligação com uma entidade,
eles entram debaixo da dimensão daquela entidade e debaixo das leis dela. Vamos dizer, de uma certa forma, antigamente existia muita demanda, que eles falam, né? As guerrinhas que eles fazem entre eles, né? E para você se proteger de uma demanda, você tinha que ir para o Exu mais forte. Então, quando falavam, tem um Exu forte lá, tem um Exu forte lá, a pessoa ia lá para buscar proteção por causa das guerras que eles viviam. Isso era fato, tá? Vamos dizer, então, que a minha mãe, o que ela fez comigo? Por causa das demandas que ela tinha, ela ia nos Exus e falava assim, vai que não acontece alguma coisa com meu filho, vai, protege ele aqui, tá certo? Era isso que a minha mãe fazia, para me proteger, para me guardar de umas guerrinhas e demandas que ela tinha dela, que eram coisas dela, que eram as coisas do meu pai. Mas eles me inseriram nessa dimensão espiritual. Tá? Toda a dimensão espiritual vai ter uma entidade que vai reger essa dimensão espiritual. Aí minha mãe está aqui, tá certo? Mas eu nasci da minha mãe, correto? Então eu fui por ela, eu fui inserido nessa dimensão espiritual. A partir do momento em que eu fui inserido, toda essa dimensão espiritual, ela vai reger, ela vai liberar para mim recursos para que eu permaneça vinculado nessa dimensão. Então, nessa dimensão, ela tem tudo. Tem tudo nessa dimensão. Tem entidades, tem casas de umbanda, centros de terreiro, tem pessoas, tem tudo. Essa entidade, ela vai fazer de tudo para que eu permaneça preso dentro dessa dimensão. Como que ela faz isso? Fazendo com que aquilo que pertença a essa dimensão chegue na minha mão com muita facilidade. Eu chamo isso de suprimento. A dimensão, ela vai buscar me alimentar com os suprimentos e recursos que é dela própria. E esses suprimentos são os mais variáveis. Eu posso estar trabalhando, é contratado um funcionário novo na minha empresa, quando vê, é um quimbandeiro. E esse quimbandeiro se aproxima de mim. É a dimensão aproximando coisas com muita facilidade. Ela quer reger, ela quer me envolver, ela quer que eu faça uma interação com essa dimensão sem eu sair dali de dentro. Então tudo vai chegar na minha mão com muita facilidade. Isso aconteceu comigo. Literalmente isso aconteceu comigo. De eu estar numa dimensão e eu receber suprimentos para que eu permaneça nela. A gente vai ter isso, eu falo de uma dimensão de espiritualidade, tá bom? Espiritualidade. Umbanda, quimbanda. Uma pessoa, por exemplo, que está na vida do crime, ele está numa dimensão de criminalidade, correto? Também vai ter uma entidade que vai reger essa dimensão de criminalidade. Quando essa pessoa aqui querer sair dessa dimensão, a entidade percebe o movimento dela e vai tentar alimentar essa pessoa com recursos da própria dimensão. A pessoa está ali querendo arrumar trabalho, vai ter dificuldade de arrumar trabalho. Em compensação, ele vai lá, procura trabalho, não consegue. Sai desanimado da entrevista, encontra alguém na rua que é criminoso, fazem amizade, peraí, vamos fazer um assalto junto então. Essa dimensão ela vai trabalhar contra essa pessoa, para que ela permaneça na dimensão da criminalidade. Todo tipo de suprimento.
Uma pessoa que está na dimensão do tráfico de drogas, também. A pessoa está no tráfico, ela quer sair do tráfico, ela quer mudar de vida, a entidade percebe o movimento que ela quer sair e promove situações para que a droga chegue na pessoa com muita facilidade, para que a pessoa não saia daquela dimensão. Chega fácil, gente. Eu sei, porque eu usei drogas dos meus 14 aos meus 26 anos. E quando eu saí, eu estava espiritualmente lutando para sair dessa dimensão, eu achava na rua. Eu achava na rua tijolo de cocaína, cocaína não, de maconha do tamanho disso aqui, que dava para mim fumar 2, 3 meses. Achava assim, ó, na rua. Olha, a dimensão trabalhando para que eu permaneça inserido dentro dela. Tem dimensões de criminalidade, tem dimensões de tráfico, tem dimensões de espiritualidade, tem dimensões de prostituição. Também tem. Uma pessoa que viveu no mundo da prostituição, ou sexualmente super hiperativa, né? Digamos dessa forma, ela está numa dimensão. Ela se converteu dentro da dimensão, tá? Ela se converte, mas dentro da dimensão. Ela se converteu aqui, correto? Mesmo convertida, mas ela não sai da dimensão. Mesmo convertida, ela não sai. Ficou ali 3, 4 meses, aceitou Jesus, feliz da vida, maravilha. O que ela vai fazer? Ah, não, eu vou evangelizar, né? Porque eu já fui desse mundo, então eu vou lá fazer um evangelismo noturno nas pessoas, né, que vivem na rua, na prostituição, porque eu já fui liberto, então tá. A pessoa vai, mas perceba, ela não saiu da dimensão. Ela aceitou Jesus, mas ela não sai da dimensão. A entidade percebe o movimento e vai falar assim, espera aí, você está querendo fazer alguma coisa? A entidade vai trabalhar toda a dimensão, liberando todos os recursos possíveis da dimensão, para que os recursos cheguem até a pessoa. Quantos testemunhos nós já vimos de pessoas que foram fazer evangelismo nessas áreas, 2, 3 semanas depois, 4 semanas depois, caíram no mesmo pecado que um dia foram evangelizar. É o que mais acontece. E por que isso acontece? Porque ela, de fato, ela se converteu dentro de uma dimensão, mas ela não saiu da dimensão para fora. Ela continua lá dentro. Então, o movimento da dimensão continua tentando seduzir, continua tentando alimentar para manter a pessoa presa dentro da dimensão espiritual. Isso é o que mais acontece. O que nós precisamos fazer? Nós temos que trabalhar para a gente sair da dimensão. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que pegar, no processo de ascensão espiritual, nós temos que sair aqui. Ó. Nós aqui, uma vez nos convertendo dentro da dimensão, nós temos que sair. Quando eu estou aqui em cima, que eu saio dessa dimensão, eu estou acima da dimensão? A partir do momento em que eu estou acima da dimensão, eu vou poder subjugar qualquer elemento e qualquer recurso que possa estar aqui dentro. Porque eu estou fora da dimensão. Se eu estiver trabalhando dentro dela ainda, e se eu não sair definitivamente, eu estou sujeito a receber a influência dela. Mas quando eu saio e eu me desligo da dimensão, saindo completamente dela, a partir de agora eu posso subjugar qualquer recurso e qualquer elemento que essa dimensão tinha aqui me influenciando. Então eu tenho que sair. Eu tenho que sair, não importa das quais dimensões eu já me envolvi. Eu preciso ver exatamente o ponto exato que me segura dentro de uma dimensão. Porque aqui a gente não fica flutuando
Nós ficamos presos dentro de uma dimensão espiritual. Vai existir alguma coisa em nós aqui que me amarra à dimensão. Eu tenho que descobrir o que me amarra, o que me segura dentro de uma dimensão. Quando eu fui diante de Deus, alguns anos atrás, meu pai morreu quando eu tinha 11 anos. A minha mãe morreu quando eu tinha 35. Assim que eu comecei a apertar minha mãe, para ver o que ela tinha feito na vida, que ela era do balacobaco, né? Ela morreu. Eu fiquei sem informação. Eu falei, Deus, das duas uma. Ou o Senhor me revela o que está inserido nessa dimensão aqui, ou eu fico sem informação. Ou o Senhor dá a ordem para que tudo isso aqui seja descortinado, para que eu veja e para que eu entenda. Se eu ver e eu entender, eu vou dar resultado. Mas eu não tinha poder. Quem tem poder de trazer a informação é Deus. Tá bom. Deus deu a ordem e demorou pouco tempo, apareceu para mim Ogum, um dos orixás da Umbanda. Ele estava reivindicando o sacerdócio, que eu fosse sacerdote dele. Ele foi o primeiro a aparecer. Foi um brigueiro. Foi uma batalha espiritual de 30 dias para mim me desligar desse bicho. Lutando contra ele. Guerra, guerra, guerra. Me desliguei dele. Tá bom. Não passou muito tempo, eu tive uma outra visão. Nessa visão, apareceu para mim Exu Lúcifer. Exu Lúcifer, ele seria ali da região do inferno, ele seria um dos 3 maiorais. Tem o Exu maioral, o Lúcifer e o Exu rei. Aí esse Exu Lúcifer apareceu para mim, mas ele só disse o nome dele. Eu falei, pronto, mais um. E agora? E eu pensei, Deus, o que eu vou fazer para me desligar desse bicho? Né? E fiquei refletindo. Passou uns 2 meses, eu tive a segunda visão com ele. Nessa segunda visão, eu vi ele realmente como ele era, alto, magro, tinha uns 3 metros de altura, assim, verde, parecia um ET, bem grandão assim. E interessante que eu tinha um tridente na minha mão. Um tridente grande. Só que quando esse tridente não estava na minha mão, ele ficava assim, ó, colado em mim. Era uma marca. Só que quando eu pegava esse tridente e colocava na mão, ele plasmava como um tridente grande. Aí eu peguei aquele tridente, olhei assim, olhei para ele e falei assim, esse tridente não é meu, esse tridente é seu. Tó, ele foi e recolheu. Eu me desliguei dele. Nessa hora, essa era uma marca que me deixava preso, amarrado na dimensão da quimbanda luciferiana. Então eu desliguei. Esse foi um marcador que havia em mim, que quando eu entreguei o tridente para ele, ele recolheu dele, eu me desliguei. Agora eu falo para vocês. Eu era convertido ou não? Era convertido. Dava aula, estava no ministério, ajudava na igreja, corria, subia monte, descia monte, igreja, vigília, cuidava de carro, fazia de tudo. E ainda estava inserido dentro da dimensão da quimbanda. E eu não entendia como as coisas dessa dimensão chegavam para mim tão facilmente. Eu não entendia. Tem uma mulher... Ela ficou 10 anos na minha vida, essa mulher. Eu acho que agora desligou para sempre. O nome dela, o título dela é Bruxa Menina. Na quimbanda, o título dela é Bruxa Menina. E essa mulher, ela deveria ser a minha companheira espiritual dentro da quimbanda. Então ela fazia assim, ela vinha 6 meses na minha vida, depois sumia 1 ano, 1 ano e meio. Depois, 6 meses depois, ela vinha, ficava 3, 4 meses, depois ela afastava. E eu não entendia o porquê que essa mulher ia e vinha. Lógico, o Ogum, quando ele me revelou, quando o Ogum falou para mim que eu deveria ser sacerdote dele, ele já falou para mim, ó, eu tenho até a tua companheira espiritual para te ajudar, está tudo pronto, sendo terreiro, está tudo pronto para você. Teu caminhar aqui.
E eu conhecia essa mulher. Tá bom, ela ia e vinha, eu tentava entender, eu não entendi o porquê que eu não conseguia entender porque ela me rodeava e chegava. Depois ela desaparecia por um tempo, rodeava e voltava. Eu não entendia o porquê, que eu não conseguia me desligar. O propósito disso. E a questão eu conversei com ela ano passado, mas acho que agora não converso mais, né? Deu uns atritos entre eu, ela, o Exu dela, acho que não. Cara, agora acho que acabou de uma vez. Mas a questão de um pouco mais de 1 ano e meio atrás, 1 ano e meio, eu tinha feito um trabalho de libertação no ministério. Aí, eu fui para casa, tranquilão, dormi, acordei no outro dia, 6 e pouco da manhã. Eu olhei meu quarto, o quarto tudo claro, né, já era de manhã. Quando eu olho, um feiticeiro em projeção astral dentro do meu quarto. Mas ele só mostrava assim a cintura para cima, né? E ele estava no ar. Ele foi educado, se apresentou, falou o nome dele. Olha, meu nome é tal, né? E ele começou a fazer uma demonstração de poder. Ele começou a fazer uma transmutação da matéria. De pegar esse exemplo, né? De pegar esse vaso de flor, transformar numa bola de futebol e ficar brincando. Eu pensei, o que esse cara está fazendo graça aqui dentro? Eu não entendia o porquê. Eu não entendia como essas coisas se aproximavam de mim com tanta facilidade. Né? Aí ele desapareceu. Aí quando a minha amiga voltou a conversar comigo, eu perguntei para ela, assim, aconteceu uma situação assim, assim, assado. Ela falou assim, nossa, eu conheço esse cara. Conheço ele, sei quem que ele é. A fisionomia, eu passei tudo para ele. Eu não entendia o porquê, mesmo sendo crente, mesmo sendo cristão, esses tipos de recursos chegavam a mim do nada, para tentar me seduzir. E eu permanecer na dimensão. Eu nunca consegui entender, na época, né? O porquê disso. O porquê era simples. Hoje eu entendo. Eu ainda estava aqui dentro. Mesmo sendo crente, mesmo sendo cristão, mesmo sendo intercessor, mesmo dando aula, eu ainda estava inserido dentro da dimensão da Quimbanda. A questão é um problema que acontece pelo fato da gente estar dentro de uma dimensão. Essas dimensões, independente de quais sejam, tá? Dimensão da Umbanda, Quimbanda, Kardecismo, não importa. Todas as vezes que uma dimensão, elas são rotativas, tá? Elas têm tempo. Toda dimensão é rotativa. Existe um tempo para ela ficar. Existe um tempo. Vamos dizer que eu estou na dimensão de Deus. Tudo flui maravilhosamente. Eu vou na igreja, é tudo suave, dá prazer ler a Bíblia, dá prazer orar. É aquela maravilha. Você flui na dimensão de Deus, correto? Mas como eu estou inserido numa outra dimensão, tem uma outra dimensão associada, essa dimensão ela vai vir na minha frente, para ela tentar fazer com que eu me ocupe nos recursos dela. Quando aí sai a dimensão de Deus, vai entrar a dimensão da Quimbanda. A Quimbanda, ela vai oferecer para mim os recursos dela. Agora, das duas, uma. Quando essa dimensão chega para mim, das duas, uma. Ou eu me torno receptivo àquilo que ela tem para me oferecer, ou eu falo, não, eu não quero nada disso. Aí essa dimensão passa e vem outra dimensão. O problema é se eu vou me ocupar nessa dimensão ou não. E tem um outro probleminha, o tempo. Porque o tempo cronológico é diferente do tempo espiritual. Quando tem uma rotação de dimensão, quando uma dimensão vem, ela fica de 2 a 3 meses na tua vida. Até que ela saia. Isso se ela não me seduzir. Uma pessoa falou para mim, vamos numa roda de gira de caboclo? Eu falei, o quê? É sério que você está falando isso para mim? Tentando me levar, tentando me seduzir, mesmo sendo crente. Se eu falo para essa pessoa, vamos lá, eu quero conhecer, quero ver quem que está lá. Curiosidade, né? Curiosidade que mata o gato. O que vai acontecer?
A partir do momento em que uma dimensão se apresenta na minha frente, com as suas oportunidades, e eu me ocupo nessa dimensão, eu seguro essa dimensão na minha vida. E a dimensão de Deus fica lá esperando o tempo certo para ela vir. Mas enquanto eu ficar aqui, conversando com Pombagira, conversando com Preto Velho, indo numa roda de gira, nesses papinhos, eu seguro essa dimensão na minha frente e a própria dimensão de Deus que deveria vir não vem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar e falar assim, não, eu não quero isso para a minha vida. Quando eu me posiciono dentro de uma dimensão e falo, eu não quero isso para mim, essa dimensão roda, ela passa, aí a dimensão de Deus vem. Mas agora vamos lá. Quantas dimensões existem? Quantas existem? Quantas dimensões nós temos que sair? Vamos fazer a seguinte. Vamos dizer que eu estou aqui, correto? Vou falar por mim, tá bom? Por mim. Eu, aos 14 anos, comecei a me envolver com tráfico. Com drogas. Aos 16, e isso porque eu já vinha da quimbanda lá com 3 aninhos. Correto? Ó, cada uma com uma dimensão. Com 16, aquelas coisinhas que a gente faz. Vai fazer pequenos furtos, vai roubar tênis no centro para sustentar o vício, vai invadir a casa de um para ver se tem alguma coisa. Infelizmente é. Mas é, tá? Tá bom, 16. Aí, dos meus 16 dos meus 14 aos meus 26 anos, veio a dimensão da violência. Eu explodi em ataques de violência dos meus 14 aos meus 26. E tudo, aonde eu me envolvia, tinha que ter violência. Tinha que ter briga. Eu explodia em ataques de fúria. Eu explodia em ataques de agressividade. E aonde eu ia, era inserido. E eu era tão perturbado, que chegou uma época da minha vida que, nessa época, eu trabalhava como de segurança de shopping, depois eu fiquei até como encarregado dos seguranças. Se o final de semana, se não tivesse uma briga, eu provocava. De tão perturbado e tribulado que eu era. Eu não podia passar o final de semana sem brigar. Tinha que ter. E tinha uns traficantezinhos da área, né? Aí eu sabia, porque eu era muito perturbado. O que eu fazia? Eu via que eles estavam tudo tranquilinho lá, né? Falei, quer saber? Eu provocava eles sutilmente. Sutilmente eu provocava. Aí eles já se armavam tudo. Aí eu era encarregado de segurança, né? Já chamava os policiais militares. Nós tínhamos soldados do exército que nos ajudavam na segurança. Vai, todo mundo vai para a briga. Pronto. Era meu domingo com maionese. Tinha que ter. Não tinha. Olhe quantas dimensões eu fui inserido. Olhe quantas dimensões eu fui participativo. Até que, aos 26, eu me firmei em Cristo, né, porque eu aceitei Jesus com 9 anos, mas aos 26, fui batizado nas águas aos 13. Mas aos 26 que eu voltei com firmeza, então aos 26 eu voltei. Pronto. Voltei. Em Jesus. A questão é, quantas dimensões passam pela minha vida? E por quê? Por que as dimensões em Cristo, elas demoram para chegar na minha vida? Por quê? Porque eu não tenho acesso a essas dimensões. Porque existem outras dimensões que me ocupam. Ocupam o meu tempo, ocupam o meu espaço. Às vezes, um exemplo, um ataque de fúria, um ataque de violência, um ataque de agressividade, eu posso ficar semanas nessa dimensão. E a dimensão de Jesus fica esperando o tempo dela vir, porque isso aqui é rotativo. Cada dimensão vem e passa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair de todas as dimensões. Todas as dimensões que não pertencem ao reino dos céus. O realinhamento de dimensões é isso. É você tirar o excesso daquilo que não lhe pertence.
Não importa qual dimensões nós fomos inseridos, nós temos que fazer esse realinhamento de dimensões. Tira tudo. Tudo, 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 tudo. Cada um de nós, temos a nossa história, temos o nosso histórico. Eu sei onde coloquei meu pezinho. Eu sei. Se eu fui conivente na morte de alguém, eu estou numa dimensão de morte? Se nas minhas brigas de torcida, que nós ia lá, pegava 2, 3 em 30, nós quebrava as pessoas lá, se um deles morreu, eu estou inserido numa dimensão de morte? Eu tenho que sair dessa dimensão, porque eu me tornei participante numa dimensão de morte. E a dimensão de morte, ela de tempos em tempos, ela vai me rondar. Ela me ronda até que o dia que ela vai me se fazer presente. Quando a dimensão de morte chega o tempo dela, porque as dimensões são rotativas, quando ela chega aqui para mim, das duas uma, ou eu mato ou eu morro. Ou vai ter uma ação para mim matar alguém, ou vai ter uma ação para mim morrer, mas a morte está estabelecida. Então eu tenho que ser dessa dimensão de morte. Porque essa dimensão ela vai me cirandar, literalmente. Então nós temos que sair, entender onde nos tornamos participantes e sair de todas essas dimensões. Às vezes eu estou aqui, vamos voltar para cá, é a dimensão da quimbanda, né? Dimensão da quimbanda. O que elas faziam, pastora Maristela? Né? Vamos fazer a oração da grande renúncia. Eu renuncio, o passe, eu renuncio a consulta que eu fiz, eu renuncio, a baforada, eu renuncio. Tá. Só que isso que eu estou renunciando são apenas elementos que existem dentro dessa dimensão. São os recursos que a Umbanda me oferece que estão dentro dessa dimensão. Então, ninguém tem a dimensão completa do que acontece aqui dentro. Eu posso passar minha vida inteira renunciando situações da quimbanda e nunca sair da dimensão dela. Em outras palavras, eu fico catando milho em vez de eu sair do milharal. A estratégia é você sair do milharal. Pronto. Aí quando você está fora de uma dimensão, subindo em ascensão, daqui para baixo, é possível subjugar qualquer elemento e qualquer coisa que faça parte dessa dimensão. Qualquer coisa. Essas coisas não vão mais ter influência. Enquanto eu permanecer aqui dentro dessa dimensão, eu fico vulnerável aos recursos que ela tem. Porque essa dimensão, ela vai trabalhar para mim ficar aqui dentro dela. Das duas, uma. Em termos de dimensões. Nós falamos isso algumas vezes atrás. Ou você subjuga uma dimensão, ou você é subjugado por ela. Não existe. Espiritualmente isso é lógico. É matemática simples. Ou você vence uma negatividade, ou você vai ser derrotado por essa negatividade. Não dá para estacionar e falar, ai, estou feliz, estou bom, não preciso de mais nada, já estou liberto. A partir do momento que você acha que você já está liberto, ponto, você já parou, a dimensão ela vai te engolir. E a partir do momento que essa dimensão ela é rotativa, ela sempre vai trabalhar. Ó. Ela pega um recurso para te trazer. Ela pega um recurso para te trazer. Essa dimensão, ela vai querer que você fique dentro dela, se alimentando daquilo que tem nela. E a entidade que rege essa dimensão, gente, ela é muito estratégica. Vamos dizer, uma pessoa que está na dimensão do tráfico de drogas. Ele não quer ficar no tráfico de drogas, ele quer sair. Quer viver uma vida que se deve, entendeu? O que vai acontecer aqui? Sabe aquela hora que você está sem grana, sem dinheiro, que você abre a porta da geladeira assim, só para pegar um ar frio, refrescou, você fecha, que não tem nada? Nessa hora é que vai vir o secretário do inferno,
aquele que se diz teu amigo e fala, poxa, né? Vamos fazer um movimento para levantar um dinheiro rapidinho? Estou aqui com 50 gramas, 100 gramas, 2 dias levanta aí 100, 200 reais, 300, vamos lá. Ó, é incrível como nessas horas os recursos que pertencem a essa dimensão me chegam com muita facilidade na minha vida. Chega na mão. Eu nem corro atrás. É incrível como chega na mão. Por quê? Porque a entidade aqui em cima vai querer manter você preso dentro de uma dimensão. Então eles vão fazer a leitura. O diabo, ele não vale o sal que come. Não tem moral para nada. Mas em termos de estratégia, eu tiro o chapéu, porque eles são muito estrategistas. Demais da conta. Eles esperam aquele tempo, aquele momento que você está mais vulnerável, mais precisando para apresentar o manjarzinho dele. Quantos e quantos cristãos que aparentemente estavam dentro da igreja, de repente descamba para o centro terreiro. Descamba. Vai lá, vira pai de santo, vira mãe de santo. E por quê? Porque essa dimensão aqui espera a pessoa ficar bem vulnerável, ficar bem. Quando a pessoa fica vulnerável, vai ficar revoltado. Quando a pessoa fica revoltada, quer saber? Se Deus não me abençoa, se Deus não faz nada. Daí a entidade manda lá um amigo e fala assim, tem um pai de santo lá que faz uns trabalhos bons, vamos lá, ele vai abrir teus caminhos. E você quer saber? Eu vou. E vai. Pronto, aí já era. Aí se a pessoa tem um marcador espiritual, como eu tinha marcador de Exu Lúcifer, né? Que era um tridente. Então, se eu fosse no centro terreiro, o pai de santo ou o dirigente da casa, ele ia ver o meu marcador. Ele ia pensar, ele é do Lúcifer lá. Chama lá para ver se vai ser o Exu de cabeça ou de frente, ou de trabalho dele. Pronto, eu já ia me inserir, já ia me encaminhar. A questão é, nós somos tão envolvidos em tantas dimensões negativas, e cada dimensão rouba nosso tempo, e cada dimensão traz a sua própria negatividade, que quando a dimensão de Deus, quando ela chega na nossa vida, nós somos totalmente despedaçados. E quando nós começamos a buscar dessa dimensão, Satanás ele vai tentar movimentar para que essa dimensão saia, para que nós mesmos tiramos a dimensão de Deus. Em outras palavras, quanto mais eu me ocupar numa dimensão que não seja de Deus, mais as coisas espiritualmente demoram na minha vida. Às vezes, aquilo que eu poderia receber em 6 meses é capaz de eu demorar mais de 2 anos para receber. Porque quando uma dimensão se apresenta para mim, ela vai permanecer 2 meses a 3 meses pelo tempo. E eu vou ter que lutar contra essa dimensão para mim não aceitar aquilo que ela me oferece. E quanto mais firme eu for em rejeitar aquilo que essa dimensão está me oferecendo, mais rápido ela passa. Aí vem outra dimensão. Aí vem outra. E uma por uma nós vamos rejeitando, até que nós vamos completamente nos desligando de todas elas. Mas nós não precisamos sofrer para isso acontecer. Não precisamos. Nós podemos orar para que Deus tire de nós todos os marcadores espirituais que nos mantêm conectados a uma dimensão. Existem marcadores, existem chips, existem implantes espirituais que as entidades inserem na nossa alma, no nosso corpo, e que nos mantêm vinculados a uma dimensão. Quem está na dimensão dos OVNIs, né? Os aficionados por OVNIs, por ET, eles estão cheios de chips, eles estão cheios de implantes, que essas próprias entidades inserem na pessoa para manter essa pessoa conectada a uma dimensão de OVNIs. E quando essa pessoa está conectada, é incrível, porque só ela enxerga, os outros não vê. Existem circunstâncias que a pessoa fala, eu vi, estou vendo lá, você está vendo? Você está vendo aqui? Não estou vendo, mas ela está, porque ela está ligada nessa dimensão. Porque existem chips e implantes espirituais que vinculam a pessoa à dimensão. Se nós nos desligarmos desses implantes, desses marcadores espirituais, muitas coisas vão acontecer. Nós saímos dessas dimensões negativas.
há um realinhamento de dimensões e nós só ficamos na dimensão de Deus, que é a que nos interessa. Nós não temos que perder tempo em outras dimensões. Não precisamos. E hoje, cada dia mais é oferecido mais e mais dimensões para os crentes se tornarem participantes. O que nós precisamos fazer é rejeitar tudo isso. Quando eu rejeito essas dimensões, o caminho entre eu e a dimensão de Deus fica livre. Não existe nada. Então, aquilo que tem que vir para mim, vem de maneira desimpedida. Não tem mais obstrução, não tem impedimento. Aquilo que é a dimensão de Deus para mim vai deslizar para a minha vida sem impedimentos algum. Mas eu preciso entender aonde um dia eu fui inserido pelos meus pais em dimensões, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Espiritismo, Magia Negra, Goécia, Apometria, o que for. Qual foi a dimensão que eu mesmo fui porque eu quis, coloquei meu pezinho, e tudo isso tem que ser rejeitado. Sai da dimensão. Quando eu saio de uma dimensão, eu saio das influências que os demônios vão tentar fazer pelos meus sentidos. Se eu ficar inserido numa dimensão, estou dentro dela, mas eu não saio, qualquer entidade aqui vai tentar influenciar os meus sentidos. E pelos meus sentidos eu permaneço nessa dimensão. Vamos dizer uma pessoa, no meu caso, fala por mim, a grande maioria fala por mim. Eu tinha muita agressividade, muita fúria, muita ira, muita violência. Então, a linhagem dos caboclos, dos guerreiros, dos índios, dos caboclos da mata, era o que prevaleciam sobre mim. Eu me apropriava de uma força espiritual. Eu não incorporava, mas eu me apropriava da força deles para mim fazer aquilo que eu queria que fizesse. Muitos de nós que não tem uma mediunidade ligada, você não chega a incorporar, fica tudo torto. Não. Você se apropria das características das entidades que estão dentro da dimensão. Então, no meu caso, como eu gostava de prevalecer em ira, gostava de prevalecer em fúria, eu me apropriava de toda a força da linhagem, sem eu saber, óbvio, né? Eu me apropriava de todas as forças, das entidades, para mim sobressair e fizer tudo aquilo que eu queria fazer. Ou pelo menos me manter. Mas isso aqui estava me levando para a morte. Isso estava me levando. Aconteceu isso uma vez comigo. Eu estava trabalhando e não sei porquê eu não fui com a cara de um cara. Não sei. Sabe, do nada não fui. Lógico, eu estava sendo influenciado nos meus sentidos. E não fui. Daí eu pensei, vou fazer alguma coisa para esse cara sair daqui. Eu inventei, gente. Eu inventei só para tirar o cara do shopping, né? Eu era chefe de segurança. Falei para os... E o pior que nem eu tive, né, a pachorra lá de chamar o segurança. Eu mesmo fui lá e tirei o cara pessoalmente. Quando eu tirei o cara pessoalmente, ele olhou bem sério para mim, bem sério. Ele foi saindo de trás, assim, bem devagarzinho, olhando fixamente para mim. E eu falei, esse olhar aí tem coisa. Ele saiu, pegou a motinho dele e foi. E o belezão aqui, saiu do trabalho e foi para a igreja. Fui para a igreja, bem feliz e contente. Cheguei lá, o profeta chamou. Eu já sabia que eu ia apanhar. Cheguei na frente do profeta, eu era um senhor já de muita idade, e esse senhor falou assim, hoje, agora, nesse exato momento, o carro do IML estava para ser deslocado para ir buscar o teu corpo. Hoje, você passou pelo vale da sombra da morte e você não percebeu. Vigia, porque o diabo quer beber teu sangue. E eu sabia, naquela hora eu entendi, que aquele cara que eu expulsei do shopping, ele estava armado e faltou um fio de cabelo para ele descarregar a arma em cima de mim. Ó, a violência da dimensão estava querendo me destruir.
Naquele dia eu falei, Jesus, esse negócio é sério, esse negócio vai me matar se eu não fizer alguma coisa. Foi a partir desse momento que eu fui me posicionando dentro da dimensão, fui me posicionando, rejeitando, até que hoje nós estamos fora. Então hoje é capaz de subjugar isso. Hoje o fator violência, ira, essas situações não exercem mais influência. Principalmente de uma ordem espiritual que vem sobre. Isso é trabalhar em realinhamento. Agora, nós temos que ver nossos pais, o que eles fizeram, os nossos avós, aonde eu fui inserido por eles, aonde eles me enfiaram dentro de uma dimensão espiritual. Quando Ogum estava reivindicando que eu fosse sacerdote dele, você nem, né? Minha mãe me consagrou a Ogum. E quando ele reivindicou o sacerdócio, eu falei, vai procurar o caminho que você caiu. Não é assim que funciona. Né? E foi uma batalha espiritual de 30 dias para se desligar dele. Mas isso foi porque os meus ascendentes fizeram alguma coisa. Então nós temos que ver, e nós vamos orar agora, para que tudo aquilo que te prende a uma dimensão espiritual te solte. E nós temos que ter uma coragem de uma coisa. Eu falei para Deus, Deus, eu não conheço essa espiritualidade não, mas se o Senhor mostrar para mim o demônio que está me perturbando minha vida, eu vou dar resultado na vida dele. Eu vou me desligar dele. E eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Eu vi isso acontecer dezenas de vezes. De Deus dar a ordem para o demônio e falar, vai lá e fala para ele que é você que está perturbando a vida dele. E eles vêm e se apresentam. A questão é, estamos dispostos a ver eles ou não? Cada um conhece seu coração, eu estou disposto, e ainda estou disposto. Eu falo, Deus, se tem mais alguma coisa aí, traz que eu vou dar resultado na vida desse bicho. Mas se nós falamos assim, não, então, faz o famoso acordo, eu não mexo com ele, ele não mexe comigo, né? Vai estar aqui dentro ainda. Vai estar vinculado à dimensão dele. A questão é, estamos dispostos a encarar essa situação? Muitos de nós somos conscientes de alguma coisa, mas muitas entidades são inconscientes. Se Deus não trouxer, se Deus não empurrar ele e falar, fale que é você que está atrapalhando a vida dele, eles não vão aparecer. Porque enquanto eles ficam ocultos, eles ficam nos sabotando. Mas quando eles são revelados, a chapa deles esquenta. Esquenta bonito. Que contra os filhos de Deus não tem. Se nós soubéssemos da nossa autoridade que nós temos como filhos de Deus, não importa se é Exu corado, se é Exu coroado, se é Exu tronado, não importa que entidade é, eles vão tomar o rumo deles. E a nossa função é colocar eles para fora. E a nossa função é sair das influências deles. Mas para isso nós temos que ter fé naquilo que nós somos em Deus. Quando Jesus falou assim, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, foi para quê? Para mim ficar olhando para o céu, vendo as nuvens passar? Com cara de paisagem? Não. É para fazer alguma coisa por nós mesmos, por nossos filhos. Pela nossa história. Amém? O realinhamento, nós vamos fazer isso. Tratar de buscar sair. E se tem alguma coisinha que nos prenda a uma dimensão, que o próprio Deus nos revele, e nós vamos dar resultado nisso. Amém? Vamos orar então? Pode desligar ali para mim, por favor?